Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos sempre conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar a importância de dar suporte, de dar amparo e fazer o bem. Para iniciarmos as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz possa nos transformar, Senhor. Que saibamos nos abrir à inspiração de mais alto e receber sempre a luz, o amparo e a sabedoria dos anjos e mentores que nos guiam. Que assim seja. Muito bem. Hoje, para a primeira leitura de reflexão, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar. Convite ao bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é um conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando os deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir incondicionalmente, passando todavia em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridade eterna. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que assim seja. Texto belíssimo de Emmanuel, como sempre. O que esse texto vem nos dizer? Emmanuel tem como título do texto chamamento ou chamado ao bem. A vida inteira é um convite ao bem, mesmo nas partes mais difíceis e duras. O ser humano, nós todos, estamos aqui e sentimos no fundo da alma, mesmo que queiramos negar, que tem um motivo maior, que algo existe para além aqui deste planeta, dessa matéria, dessa vida aqui na Terra. Nós sabemos, no fundo, lá no fundo, que temos essa essência de alma divina. Se isso, nos faz pressentir a existência de um ser maior, do nosso Deus, ou seja lá como quisermos chamar, nós temos então caminhos e obrigações e uma razão de estar aqui. Não faria sentido estarmos aqui por nada. E esse motivo é a nossa elevação. É aprendermos a ser melhores e nos elevarmos para junto a Deus. Esse processo de elevação pode acontecer de diferentes maneiras, de acordo com os méritos e necessidades de cada um. Se o meu passado, todo o meu histórico, que eu muitas vezes nem lembro, me chama e me conduz à necessidade de passar por dificuldades materiais, ou dificuldades de relacionamento, ou dificuldades outras, porque todos têm alguma dificuldade, eu vou ter que enfrentar aquilo da melhor forma para provar que eu estou aprendendo para mim mesmo, para minha essência, para minha alma,
para que eu possa seguir para outras etapas. Agora, quando nós temos uma sensibilidade maior, nos dedicamos a ouvir esses chamamentos ditos para o bem ao longo da vida, desde a infância, o cuidado de algum parente, dos pais, ou de irmãos, amigos, professores, brincadeiras, tudo pode ser um chamamento ao bem, a nos mostrar que o bem é o caminho. Na adolescência, podemos ter amigos, podemos ter livros, podemos ter instruções, mas a rebeldia muitas vezes vence, e aí na vida adulta continuamos muitas vezes tendo essas mesmas oportunidades, até que a vida começa a mostrar que essa matéria passa. A gente começa a ver que tudo isso aqui é uma experiência passageira. Muita gente às vezes se desespera, muitas vezes alguns perdem a real noção da importância de estar aqui e fazer o que precisa ser feito e do tempo perdido. Mas sempre é tempo. E aqueles que decidem em algum momento dessa jornada da vida aqui na Terra fazer e se esforçar para entender fazendo bem, fazer o bem nas pequenas coisas, dentro de casa, no trabalho, para ajudar a sociedade para além de nós mesmos, fazer o bem, tá? Essas pessoas podem viver com mais amor, podem receber, porque tudo que a gente emite retorna, né? De bem e de ruim, e podem viver recebendo mais amor e com mais amorosidade, com mais leveza. Porém, como Deus é Pai e nos quer ver crescendo, pelas suas leis naturais do universo, aqueles que não conseguem entender e perceber essa necessidade de melhoria, de trabalho para o bem, para a nossa evolução, pelo amor, vem a professora dor. E aí que vem, né, as dores, dificuldades, doenças, problemas, todos oportunidades mais duras de nos despertar para uma realidade maior. E aí, o chamamento ao bem na sua vida, na minha vida, como tem acontecido? E como nós temos respondido a esse chamamento ao bem? Temos trabalhado, nos esforçado para fazer o que precisa ser feito? Ou temos esperado apenas a professora Dor vir nos visitar? Pergunta que cada um deve fazer para si mesmo, lembrando que Deus é só amor. Até as tuas leis que nos trazem as dores e dificuldades são reflexos do amor para nos fazer crescer e evoluir. E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é a recompensa do bem. Fazer o bem sem ostentação, sem esperar retribuição de qualquer natureza, é conseguir anular dentro de nós as possibilidades de manifestação da vaidade, que muitas vezes busca o aplauso de quem assiste. O Evangelho nos ensina isso, mas nem sempre demonstramos tal atitude devido ainda às nossas imperfeições morais. Queremos fazer e também ser aprovados. Outras vezes, ao fazermos o bem, queremos a gratidão daqueles a quem doamos. Esconder-se da ovação e dos olhos humanos é um ato de superioridade que podemos praticar com atitude cristã. A recompensa do bem é imediata. Quando a fazemos de bom grado, saindo de nosso coração, uma ação ou um pensamento caridoso, os primeiros a serem beneficiados pela luz do bem somos nós mesmos. Esperar recompensas e gratidão não deve ser feitio de um cristão que busca no Evangelho sua fonte de inspiração para a vida. Fugir de toda e qualquer vaidade em torno da caridade é estabelecer dentro de nós mesmos as sementes mais férteis para o nosso progresso real. Que assim seja. Reflexão simples, bonita e muito importante. Fazer o bem como? Segundo passo, continuando a reflexão do Evangelho. O bem, de verdade, ele deve ser um bem desinteressado, um bem caridoso, sem vaidade. O que isso quer dizer? Nós ainda temos em nós, não adianta negarmos, traços de vaidade, orgulho, que são os nossos maiores algozes, né?
que geram as maiores dificuldades e dores ao longo de nossa vida. Estamos aqui para aprender sobre isso. Porém, quando nós nos esforçamos de fato para, em cada atitude que fazemos de algo bom ao outro, não querermos ser vistos, não querermos retorno daquilo, fazermos através de um próprio pensamento de bem ou de atitudes que devem sempre acompanhar, a nossa evolução, nós acabamos transformando a nossa realidade e recebendo essa luz de volta como bons fluidos, boas vibrações e boas energias que retornam, porque nós estamos emitindo, como diz aquela frase, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Se nós estamos emitindo bem, esse bem vai nos iluminar primeiro, porque está saindo daqui, E aí é o objetivo da vida, aprendermos a cada vez mais que o bem faz bem, sem querer retorno, que o bem é bom por si mesmo, é a essência do amor de Deus por nós. Então, que nós possamos cuidar e vigiar o nosso orgulho e vaidade, para que cada vez consigamos fazer mais o bem ao próximo, sem ficar esperando o retorno e sem querer aplausos e visibilidade. Porque aí sim nós vamos estar de fato aprendendo a essência de amar. E dentro desse contexto muito bacana hoje, nós temos um artigo científico interessantíssimo, cujo título é o seguinte: fornecer apoio social pode ser mais benéfico do que recebê-lo. Resultados de um estudo prospectivo de mortalidade. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Psychological Science, que quer dizer ciência psicológica, pelos autores Stephanie Brown, Randolph Nesse, Amiram Vinokur e Dylan Smith. Bem, o que esse artigo científico fez? Ele analisou casais de idosos que foram acompanhados por 5 anos para observar o que acontecia com aqueles que buscavam oferecer suporte ao seu companheiro, mas também a parentes, vizinhos e amigos. Ou seja, uma pessoa proativa no bem, no auxiliar, no dar cuidado, no ofertar coisas e amparo àqueles que rodeiam a sua vida. Isso já pessoas mais velhas. E ao longo desses 5 anos foram analisadas essas pessoas e o que acontecia com relação às chances de morte. Por quê? Pessoas mais velhas, espera-se que em algum ponto irão vir a falecer. E o que esse estudo observou de resultado? É muito interessante que todos aqueles que dão suporte, que fazem o bem, têm uma maior longevidade, ou seja, vivem mais tempo, e de melhor, com certeza. E, interessantemente, não teve associação de maior sobrevida, de viver mais, para aqueles que só recebem ajuda, recebem o bem vindo dos outros. Olha que coisa! Fazer o bem traz retorno para a vida de imediato. Receber o bem pode ser bom, mas sem fazer o bem, isso não gera o nosso crescimento e evolução. Que possamos então refletir nisso para a nossa vida inteira. Fazer o bem é uma necessidade, porque se estamos aqui é porque temos que evoluir e aprender ainda. Que Deus possa nos inspirar para sabermos agir melhor a cada dia. Que assim seja. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz possa nos tocar. Que as bênçãos de mais alto recaiam sobre as necessidades de cada um que nos acompanha, naquelas dores e necessidades de coração e alma. Que os nossos anjos e mentores recebam as bênçãos de mais alto, por todo o amparo e socorro, e que saibamos emitir, Senhor, essa luz do bem e do amor, que vem de Ti e possa refletir em nós, e irmos aonde estivermos com essa luz de amor. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.